Bom dia a todos, aqui é o professor Jean Castelo, em mais um vídeo para vocês, em que a gente vai tratar do Tribunal Penal Internacional, tá? O que vem a ser, senhores? O Tribunal Penal Internacional. O próprio nome já fala, tá? É um tribunal com jurisdição universal ou jurisdição internacional, em que processará e julgará os indivíduos que tenham cometido determinados crimes, tá? Sempre contra a humanidade, né, o genocídio e etc, tá? Especificamente falando, humanidade, genocídio, tá? Que são os principais temas já em que o Tribunal Penal Internacional processou e julgou. Sempre lembrando para vocês, senhores, que o Tribunal Penal Internacional é um órgão, tá? É um órgão, tá, em que participam todos os países signatários. Tá? O que são os países signatários? Aqueles que assinaram o tratado para a sua criação. Tá? Dentro do artigo 5º, parágrafo 4º, eu destaco para vocês, através de uma leitura, o seguinte: o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Ora, o Brasil, através da Emenda Constitucional 45 de 2004, também conhecido como Tratado de São José de Costa Rica, aderiu a esse tratado. A adesão a esse tratado significa que qualquer brasileiro, tá, seja ele nato ou naturalizado, tá, que tenha cometido crimes contra a humanidade, genocídio, aqueles que serão, né, entre outros exemplos, que serão processados e julgados pelo Tribunal Penal Internacional, deve haver uma coisa que eles chamam, e o Brasil também chama, tá, pela sua previsão em tratado, de surrender. Gente, o que é surrender? Surrender é a entrega do indivíduo ao Tribunal Penal Internacional, para que ele seja processado e julgado. Isso acarretou uma certa divergência doutrinária. Mas em vão, senhores, porque o Brasil já é signatário desse tratado. Ou seja, o Brasil pode entregar o indivíduo de nacionalidade brasileira, sendo ele brasileiro nato, ao Tribunal Penal Internacional? Sim, pode haver a entrega do brasileiro nato. Muitos diziam que isso era um tipo de extradição. Não é, senhores. Por que não é extradição? A extradição é a solicitação de um Estado para outro Estado. Nesse caso, de país para país. A extradição também tem uma lei, né? A lei do estrangeiro, ela trata, tá, da condição de, né, extradição, expulsão, deportação, asilo. Tudo isso é tratado pela lei do estrangeiro, inclusive as formas e os procedimentos quanto à extradição. Então, isso muito se confundiu, surrender com extradição. Extradição, país para país. Surrender é a entrega, nesse caso, não é a entrega do país de origem para o tribunal. Automaticamente, qual é o rito utilizado? O rito utilizado é observado na lei do estrangeiro, que é qual, senhores? O da extradição. Por isso que muitos confundiram, né, a surrender com a extradição. Simples assim, senhores. Então, lembre-se, extradição, Estado, Estado. Surrender, Estado, órgão. Por isso que não é extradição. Tá? Lembre-se, num, o país solicita. No outro, o país entrega, tá, ao órgão. Também é outra diferença para você lembrar. Tá? Outro detalhe quanto à extradição, eu já falei isso para vocês. Sublinhe EXT. Tá? Para você lembrar, a extradição ocorre pelo crime praticado no país de origem. Então, é no exterior. E sendo no exterior, o país de origem desse indivíduo vai solicitar ao país em que ele esteja.
Aí eu também já dei a diferença para você. Solicitante, solicitado. Aí vamos dizer, o Brasil é o solicitado. Extradição passiva. O Brasil é o solicitante. Extradição ativa. Perfeito, senhores? Então lembre-se, o Tribunal Penal Internacional é aquele órgão capaz de processar e julgar, tá? Crimes, né, como exemplo, a humanidade, genocídio, em razão da sua jurisdição e ainda, né, daqueles países que aderiram ao tratado para a sua criação. E o Brasil é signatário, senhores. Então não tem como o Brasil se negar a entregar um indivíduo, mesmo que ele seja brasileiro nato. Mas não confundam a entrega, que é a surrender, com a extradição. Beleza, senhores? Até aí. O próximo vídeo, professor Jean de Castelo, falando sobre Tribunal Penal Internacional, artigo 5º, parágrafo 4º da tua Constituição Federal. Fiquem com Deus, senhores.